Oi, gente, a paz do Senhor Jesus Cristo, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal, meus amados irmãos. No vídeo de hoje eu vou estar falando um pouquinho sobre uma visão que Deus me deu. Essa semana, amados, eu tive uma experiência profunda com a visão aberta. Visão aberta mesmo, eu estava orando na parte da manhã, às 9 horas da manhã. E ali orando, eu estava com o meu coração muito aquebrantado. Eu senti fortemente a presença do Espírito Santo na minha vida. Eu comecei a falar em línguas estranhas, orar em línguas estranhas. Comecei a me conectar mesmo ali no Espírito. Comecei a entrar no mundo espiritual. Isso aqui é muito profundo. Parece loucura, né? Só de falar eu já posso ver como Deus ele é real, não tem como duvidar das coisas dele, não tem como ter dúvida que ele existe. Eu não sei como que as pessoas não acreditam nesse Deus. E eu ali orando em línguas estranhas, orando também. Eu orava com entendimento e orava em línguas, orava com entendimento, porque o Espírito Santo falava, fale em línguas, aleluia, fale em línguas, e eu orava com entendimento. E no momento em que eu orava com entendimento, peço até perdão aos irmãos, que eu não tenho costume de olhar para a câmera, tá, irmãos? Tem hora que eu fico olhando aqui para o céu, e eu orando, Deus ele me dá uma visão, irmãos. Eu estava orando, Deus me dá uma visão tremenda. Na visão eu via no céu, eu vi um trono. E eu vi um homem assentado sobre aquele trono. Eu não conseguia ver o rosto daquele homem. Ele estava vestido com uma veste real, parecia veste de rei. E na cabeça dele tinha uma coroa muito grande. E em volta dele eu via como se fosse bolas de fogo rodeando ele. E aquela bola de fogo não parava de rodar sobre ele. E de repente eu vi umas mãos muito grandes mesmo. Via aquelas mãos grandes segurando uma coroa de ouro. E naquela coroa existia várias pedrinhas e pedras preciosas. Eu não sei nem decifrar, discernir que pedras preciosas eram aquelas, porque era muito bonita. E de repente eu vi uma mulher vestida de noiva mesmo, mas era um vestido trajado, um vestido bonito, um vestido glorioso. E aquela mulher tinha os cabelos longos, sabe? E aquelas mãos estendia a coroa para colocar na cabeça daquela mulher. Ela simplesmente abaixava a cabeça assim e fechava os olhos. E quando ela fechava os olhos, aquelas mãos coroavam aquela mulher. E eu falava, Senhor, o que é isso que o Senhor está me mostrando? O que isso significa? E Deus falava assim, filha, é necessário que a minha noiva esteja preparada. É necessário que a minha noiva esteja no lugar de noiva. Aleluia. É necessário a minha noiva estar na posição que é para estar. E Deus começava a bradar, sabe, com uma voz forte, com uma voz de autoridade, com uma voz, sabe, de trovão que abala tudo, sabe? E ele falava, muitos não querem ser como noiva, muitos não querem andar como noiva, muitos não estão na posição de uma noiva. Naquele grande dia vou pegar muitos de surpresa, porque não estão preparados como uma noiva que se prepara para o seu noivo. E Deus foi falando outras coisas mais profundas. Na hora que eu ia terminar a oração, isso aqui pode parecer loucura,
mas é real. Eu só sei que eu estava orando, Deus me mostrou a minha oração subindo como luzes. Gente, isso aqui é muito profundo. Isso aqui é muito forte, isso aqui é profundo demais. Só quem é espiritual vai entender isso aqui. Eu via como muitas luzes subindo, lenta. De repente ela ia subindo muito forte, muito rápido. E Deus me mostrava uma grande guerra no mundo espiritual. E Deus falava assim: filha, é assim que as suas orações sobem. E aquelas luzes era como um azul fluorescente, sabe? E ele subia. E no momento em que eu via as luzes subindo, ele falava: sinta como sobe a sua oração. E eu senti no meu corpo, eu senti. Gente, foi algo poderoso demais. E eu senti no meu corpo que eu caí no chão. Eu tava de joelho, eu não conseguia ficar, sabe, com o meu corpo de pé. Eu comecei a perder as minhas forças e eu caí no chão. E quando eu caí no chão, aleluia, Jesus, eu via minha oração chegando no trono, nos pés de Deus, assim, sabe? É algo poderoso demais. Quando minha oração chegou até o trono de Deus, aquelas luzes chegou e fechou. Tipo que uma tampa fechou assim no céu. E eu voltei. Quando eu voltei, irmãos, eu senti que eu tava flutuando. Parecia que eu tava com os meus pés no chão. Parecia que eu tava levitando. Parecia que eu não tava aqui, sabe? Parecia que eu não estava aqui. Parecia que eu estava em outro universo, outro mundo. Eu falei: Senhor, que paz, que tranquilidade que eu tô sentindo em minha alma. É um gozo, é uma alegria tão profunda que eu tô sentindo, meu Deus, na minha alma. E Deus ministrava fortemente. Eu perdoo, irmão, já que quando eu sinto a presença de Deus, eu choro mesmo. Eu tenho um coração muito quebrantado na presença do Senhor. Eu sei que Deus falava: filha, é isso que eu quero da minha igreja. É isso que eu quero da minha igreja. É isso que eu quero da minha igreja. Corações aquebrantados. Corações libertos verdadeiramente. Eu estava buscando por renovo espiritual, porque eu tenho passado por grandes guerras espirituais. Tenho enfrentado muitas guerras espirituais no meu corpo físico por conta dos vídeos que eu tenho liberado aqui para vocês aqui no canal. Muitas pessoas têm me mandado mensagem aqui. Passou algo branco aqui, vocês viram, irmãos? Algo branco, vocês viram? Tremendo, né? Muitas pessoas têm me mandado mensagem testemunhando, muitos testemunhos que eu tenho recebido no meu Gmail. Pessoas testemunhando que depois que viram os meus vídeos, sabe, voltaram pro caminho do Senhor. Muitas pessoas voltando para Jesus. Muitas pessoas se consertando, colocando a sua casa em ordem. E eu sinto a fúria do diabo muito grande na minha vida. E eu estava buscando fortemente por renovo espiritual. E através dessa busca, Deus me deu uma grande experiência que impactou a minha vida espiritual. Meus amados irmãos, o mundo espiritual não é brincadeira. Jesus está voltando. O tempo do fim está próximo. Tudo está se cumprindo. Então é tempo de se arrepender, meus amados. Se você está afastado do caminho do Senhor, volte para a presença.
Volte para Cristo. Tudo que Jesus deixou escrito está se cumprindo, amados. Jesus, ele breve vem para arrebatar a sua igreja. Nós não fomos feitos para ficar aqui. Nós fomos feitos para morar com ele na glória. Isso aqui é passageiro. A nossa vida é momentânea, é passageiro, irmãos. Tá bom? Se você não está como uma noiva preparada, assim como Deus falou para mim, que muitos não estão esperando ele como uma noiva adornada e não estão na posição de noiva, esteja na posição de noiva. Tá bom, meus amados irmãos? Eu lembro que quando o meu esposo me pediu em casamento, quando eu me tornei noiva do meu esposo, a gente se separou. Por quê? Porque a noiva precisa se separar para receber o seu noivo naquele dia, na data do seu casamento. Ela tem que se separar, tem que se purificar, tem que estar na posição de uma noiva. Assim é a igreja de Cristo, aquela que vai casar com Jesus Cristo naquele grande dia. Meus amados irmãos, não é brincadeira. O reino do céu é tomado à força. Hoje em dia as pessoas acham que eu posso servir a Jesus de qualquer maneira. Eu posso entrar na presença de Deus de qualquer forma. Hoje em dia, a idolatria, irmãos, está dentro do coração dos crentes. Tem muito crente idólatra, idolatrando música gospel, cantores gospel, futebol. Olha aí a Copa do Mundo. Quantas pessoas enfeitando a igreja, colocando bandeirinha na igreja. Quantas pessoas vão ver futebol dentro da igreja. E se Jesus decidir pedir a sua alma nesse dia, para onde a sua alma vai, meus amados irmãos? Porque no reino do céu não entra idólatra, não entra ídolos. Não dá para servir dois deuses. Ou a gente serve a Deus, ou a gente serve ao diabo. Ou a gente serve o mundo, ou a gente serve a Deus. Não dá para ficar no meio termo. É gente cantando para jogador de futebol. É gente orando para jogador de futebol. Até quando, hipócritas? Até quando, raças de víbora, vão cochear entre dois pensamentos? Até quando vamos adorar a Deus no momento em que queremos e abandoná-lo no momento em que não queremos mais? É tempo de renúncia, amados. É tempo de estarmos na posição de uma noiva adornada, uma noiva pura, uma noiva santa que se separa para receber o seu esposo, que é Jesus Cristo, Jesus de Nazaré. Ele vem aí, aleluia, glória a Deus. Estes dias eu estava orando e Deus falou assim: filha, estão falando sobre avivamento neste país, mas diga que eu vou vir com juízo. Ele vai vir com juízo, tá bom? Muitos estão dizendo que o avivamento vai vir do Rio de Janeiro. E Deus me falava, esse estado é um dos estados mais depravados que existe, aonde a prostituição reina, aonde o vício reina, aonde a maldade reina. Deus não está. Parem de pregar a paz no lugar onde não há paz. Deus não vai trazer paz para esta nação. Deus vai trazer espada. E é tempo dos remanescentes se pôr à disposição e ir e pregar o verdadeiro evangelho de Cristo, para que as pessoas venham se desprender dessa terra hipócrita, dessa terra mentirosa, contaminada pelo erro e pela maldade, pela mentira de Satanás. Então é tempo, amados, de se despertar do sono profundo da indolência. No céu não vai entrar noivas com vestes manchadas. Tem muitas pessoas manchando as suas vestes, com as vestes manchadas. Muitos estão na posição de noiva depravada, promíscua. Não é noiva, é amante. É tempo de decisão. O ai de Deus vai vir sobre a terra. Somos salvos pela graça, sim, mas é necessário a igreja se colocar na posição. É necessário nós se colocar na posição. Não dá mais tempo de ficar brincando de ser crente. Não dá mais tempo, amados. Não dá mais tempo, chega. Chega de viver uma vida de pecado. Chega de viver uma vida de idolatria. Tira a idolatria do teu coração. A idolatria do Instagram, a idolatria do TikTok, a idolatria de tudo que te tira de Deus. Tire a idolatria do seu coração, porque a idolatria também leva para o inferno. Sobre isso,
Amém? Desperta, tu que dorme. E se você chegou até o final do vídeo, sentiu o desejo de reatar sua aliança com Deus, quer aceitar Jesus, deixa o seu nome aí embaixo. Deixa o seu nome aí embaixo. Eu vou estar orando por você. Amém? Não fique apegado com este mundo, porque este mundo é passageiro. A gente não vai levar nada aqui deste mundo, tá bom? Nem as nossas roupas a gente vai levar, tá? Então fique ligado. Fique ligado. Coisas terríveis virão. A gente precisa estar na posição. Amém? Esse é o vídeo de hoje, de despertamento espiritual. Espero que Deus venha te dar uma sacudida aí e você venha se posicionar. Amém? Que esse vídeo venha alcançar o seu coração e que você venha se render a Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Fiquem todos com Deus. Eu vou ficando por aqui. Até breve, se assim Deus permitir. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Oi, gente, a paz do Senhor Jesus Cristo, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Meus amados irmãos, hoje eu estou aqui para trazer um vídeo de alerta, um despertamento espiritual para a sua vida. Eu vivi uma experiência, eu quero trazer essa experiência aqui que eu vivi, algo que eu vi, que Deus me mostrou e aconteceu, amados. Eu estou vendo que algo está acontecendo no mundo espiritual. Há uma guerra muito grande no mundo espiritual, tá, irmãos? Ninguém está vendo isso. Muitas pessoas estão desapercebidas, irmãos. É tempo da gente se ligar, irmão. Esses dias na minha sala eu estava lendo a palavra e Deus falava assim: filha, leia Mateus capítulo 25. E quando eu comecei a ler, ele falou bem assim: assim como as 5 virgens prudentes guardou o azeite, é tempo de vocês guardar azeite de reserva. Guardar azeite de reserva é no secreto. É tempo de estar mais no secreto. Aleluia. Glória a Jesus, glória a Deus. É tempo, amado, da gente orar. Se você não tem uma vida de oração, comece a orar, irmãos. É tempo de oração. É tempo de batalha. Estamos num campo de guerra. Desde o início deste ano eu estou sentindo uma atmosfera, meu Deus do céu, só de falar. Então vamos ficar ligados em nome de Jesus como igreja, porque você é igreja, eu também sou, aleluia, eu estou falando isso aqui, irmãos. Meu Deus do céu. Vamos ficar ligados, tá, irmãos? É tempo da igreja se ligar, é tempo do povo de Deus se colocar na posição, porque coisas terríveis estão para acontecer sobre a terra, e se nós não estivermos preparados, se nós não tivermos uma vida de oração, se a gente não tiver a nossa vida no secreto, a gente não vai suportar. Então quero contar o que eu vivi agora para vocês. Semana passada, foi na semana de carnaval, se eu não me engano, acho que foi na terça-feira. Eu tive uma visão pela madrugada. E na visão eu vi um vento muito forte, vindo em direção aqui onde eu moro, nessa região aqui onde eu moro. E sempre quando eu tenho uma visão com um vento vindo, vem de lá. Vem aqui na frente, aqui onde eu moro. Os morros, tem muito morro aqui na frente. E eu vi aquele vento soprando muito forte, muito. Era um vento, irmão, que parecia que ia se tornar um furacão, de tão forte que era. E quando eu vi aquele vento, eu botava a mão assim na cabeça. E eu falava: Deus, meu Deus, protege a minha casa. Meu Deus, esse vento vai quebrar tudo, vai destruir tudo. Aquele vento era tão forte que estava arrancando as árvores do chão. Era um vento muito forte mesmo. E as pessoas botavam a mão na cabeça e se desesperavam. E eu só sei que quando eu vi o vento, eu estendi a mão, começava a interceder pela minha casa. Comecei a interceder pela minha casa. Deus, protege a minha casa. Deus, protege a minha casa. Eu comecei a clamar. E assim eu desperto. E quando eu desperto, eu vou de encontro ao meu esposo. E eu olhei para ele e falei assim: olha só, eu tive uma visão muito forte essa noite. Vai acontecer alguma coisa por aqui. Vai acontecer alguma coisa.
na nossa cidade, alguma coisa vai acontecer. Aqui na minha região, praticamente todos os dias, de tarde, no final da tarde, hoje mesmo já choveu, né? Caiu um pé d'água aqui onde eu moro. Tá chovendo com frequência aqui. E nesse dia que eu contei a visão pro meu esposo, o tempo fechou todo, né? E choveu. E eu fiquei, sabe, na dispensação do Senhor, irmãos. Comecei a orar, comecei a clamar, comecei a entrar em batalha, em guerra. Senhor, livra a minha casa. Senhor, guarda a minha casa. Senhor, guarda a minha casa. Senhor, guarda a minha vizinhança. Guarda, guarda, porque eu não oro somente por mim. Eu oro por todos que moram aqui. E aí, eu orando, no dia seguinte, eu acho que foi na quarta-feira, eu não tenho uma memória muito boa. Depois que eu virei mãe de 2, a minha memória foi pro ralo, irmãos. Minha memória tá muito ruim mesmo. Aí, eu só sei que no dia seguinte, quando foi por volta das 2 horas da tarde, o tempo fechou. Quando o tempo fechou, começou a cair muito raio. Prestando atenção no tempo, lembrando aquilo que Deus me mostrou, em espírito de oração, orando. Ali, ó, Senhor, protege a minha casa. Sentindo que algo ia acontecer. E eu ali, Senhor, protege a minha casa. Porque se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia a sentinela. Você pode ter câmera, você pode ter guarda, você pode ter melhor cachorro aí de raça. Se Deus não guardar a sua casa, minha filha, em vão vigia. Em vão vigia a sua câmera, em vão vigia o seu guarda, em vão vigia tudo. Se Deus não guardar a casa. Eu falei, Senhor, se o Senhor não guardar, quem vai guardar? Então, comecei a interceder, vendo aquele tempo virando. E não estava ventando. Não estava ventando. De repente, irmãos amados, meu esposo vai ali na varanda. E eu estava na janela do meu quarto, que fica de frente para a varanda. Quando eu olho para lá, né, que aonde foi, né, que Deus me mostrou tudo acontecendo, eu vejo, gente, meu Deus, meu Deus, é tão incrível você viver aquilo que Deus te mostra, meu Deus do céu, é impactante. Quando eu olho, gente do céu, eu vejo um vento, mas soprando com muita força, não estava ventando. Mas o vento, irmãos, parecia que ia quebrar tudo. Eu só sei que eu dei um grito. Entra! Pro meu esposo. Entra, pelo amor de Deus, entra! E ele, né, ele olhando aquele vento, ele correu para dentro de casa. Depois que ele me falou, Rayane, Deus quando te dá a visão, ele não manda a gente sair de casa e subir pro morro. Por que você mandou entrar pra dentro de casa? Era pra gente ter corrido pro morro. É que na hora do desespero ali na hora, eu não raciocinei, eu não pensei, mas realmente é verdade. Aí eu olhei assim, entra, 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 e gente, parecia que ia arrancar tudo. Passou um vento só por essas bandas de cá. Uma banda que reta aqui, gente, que até derrubou umas árvores por aqui. Caiu a árvore aqui, árvore grande, irmãos. Árvore grossa, grande. O vento foi passando, eu estendi a minha mão igual a visão. Eu só sei que quando eu vi aquele vento, eu estendi a minha mão e comecei a interceder. Jesus, dá o livramento. Meu Deus, eu sinto o teu Espírito Santo. Jesus, dá o livramento. Senhor, livra a minha casa. Jesus, afasta esse vento daqui. Calaçoura, banda sé. Meu Deus poderoso, comecei a orar. Eu falei, Jesus, protege a minha casa. Deus protege, vai protegendo essa região. Meu Deus, manda esse vento embora, meu Deus poderoso. Só sei que o vento passou, irmão. Aquele vento passou e brandou tudo. Ficou aquela calmaria. Ficou quieto, nada aconteceu com a minha casa, graças a Deus. Aí eu só sei que eu falei com meu esposo. Eu falei assim, amor, a gente precisa ir lá no mercado comprar algumas coisas que tá faltando. Tava faltando algumas coisas aqui em casa e a gente tava precisando ir no mercado. A gente entrou no carro. Quando a gente foi pegando a estrada,
Meu Deus do céu, irmãos. A gente foi lá na frente assim, tem algumas casas na ponta da estrada. Eu só sei que quando a gente olha para o lado, para uma casinha, que moram uns irmãos, até da igreja, a casa do irmão toda quebrada. Caiu tudo no chão. Ele conta que o tempo que ele entrou no banheiro, ele só escutou um barulho de tijolo caindo no chão. Quando ele sai do banheiro, a casa dele todinha no chão, só restou-lhe o banheiro em pé. O meu esposo até foi lá ajudar na obra daquela casa lá para estar ajudando o irmão a levantar a casa novamente. Porque a casa caiu toda no chão. Levantou, quebrou o telhado todo do irmão. A casa da irmã desse irmão que a casa caiu toda no chão, 2 árvores partiu no meio, o vento levantou e caiu em cima da casa. A casa quebrou. Graças a Deus, a casa quebrou, a casa caiu no chão, mas ninguém se feriu. Pela graça e misericórdia do Senhor. Outra coisa que aconteceu. O rapaz tentou cortar as árvores que caiu, o morador da casa, que caiu em cima da casa da irmã ali. Ele subiu na árvore, caiu no chão e está em coma no hospital. Olha quanta coisa aconteceu. E outra coisa a mais. A gente indo mais lá na frente, porque tem 2 caminhos que dá para a pista. Uma que segue para cá para dentro e a outra é 2 curvas assim. E a gente indo, um caseiro chegou para nós e falou assim: olha, não tem como vocês passar por lá não, tem que passar por outra estrada. Porque a árvore, o vento conseguiu partir a árvore no meio, partiu a árvore no meio, gente. É enorme a árvore. O vento foi tão forte, partiu a árvore no meio. Gente, quando eu vi aquela árvore partida no meio, o meu esposo falou assim: Rayane, a sua visão se cumpriu. O vento que veio, irmãos, foi um vento muito forte. Mas o vento ele não bateu aqui na minha casa. Foi um vento que passou assim reto, irmãos. Foi algo que não dá para explicar, irmão. É algo que... porque vento a gente não vê, a gente sente, né? E o vento ele passou assim, irmão. E esse dia eu tava aqui atrás, né, capinando meu canteiro, porque aqui onde eu estou é o meu canteiro. Aqui é o meu pé de pimenta, aqui é o meu pé de mamão, como vocês estão vendo. Aqui embaixo tem tipo que um riachozinho. Aí tem minhas taioba aqui. E eu tava aqui, eu gosto de ficar aqui, né? Plantando minhas coisas. Eu tô até aqui perto do canteirinho que eu fiz aqui para plantar aqui meus pimentão. Um bocado de árvore ali quebrada, irmãos, que o vento passou. Passou por aqui, mas não atingiu a minha casa. Pela graça e infinita misericórdia de Deus. Quando Deus te mostrar algo, minha amada irmã, meu amado irmão, você não fica guardando para você, não. Você fala: olha, irmãos, é o que eu vou fazer. O dia que eu tiver uma visão, novamente, com algo que venha a trazer prejuízo para nossas vidas, eu vou alertar cada morador, cada irmão que mora por aqui, e vou avisar, vou assim: ó, irmão, vamos ficar na dispensação do Senhor, porque eu vi, Deus me deu uma visão com o vento soprando. Eu vou fazer isso, porque tem coisa que Deus nos mostra que não é só para nós, é para a gente falar também, para Deus gerar o livramento, irmão, para Deus trazer o livramento para nossas vidas. Irmãos, olha quanta coisa aconteceu através desse vento. Eu fiquei 2 dias sem luz. 2 dias sem luz. Irmãos, um calor insuportável, irmãos. De passar mal, porque aonde aqui eu moro é muito quente. Eu falei com meu esposo, esse vento veio para trazer prejuízo para muitos. E eu chegando no mercadinho aqui próximo, né? Chegando no mercadinho para estar comprando as coisas que eu estava precisando, as pessoas falando, comentando sobre o vento que teve. Só aqui onde a gente mora. Na região, só teve aqui. Eu perguntei à minha mãe: mãe, soprou o vento aí no centro? Porque minha mãe mora lá no centro da minha cidade. E ela falou: não, minha filha, aqui nem choveu. Eu falei assim: Deus, se cumpriu a sua visão. Porque o vento, eu só vi o vento batendo aqui na minha região. Então,
Se Deus está te alertando, alerte a sua família. Se Deus está te dando visão, ó, com seus filhos, alerta os seus filhos. Se Deus está te dando visão com seu marido, com a sua esposa, alerte ela, alerte ele. Se Deus está te dando visão, aleluia, com a igreja, alerte, vai lá, fala com a igreja, acerta, tá bom? Abre a sua boca e fala o que Deus está te mostrando, porque Deus quer dar o livramento, irmão. Deus quer livrar as pessoas da morte, aleluia. Eu vi as mãos do Senhor. Quando eu vi aquilo tudo, aquele estrago que aquele vento trouxe para essa região na qual a gente mora aqui, eu falei, Deus, obrigado, Senhor. Muito obrigado, porque o Senhor cuidou de nós. O vento, irmão, soprou pro lado de cá, mas não veio para cá. Porque na hora que o vento tava, eu vi, irmão. Meu esposo está de prova, ele viu também. Veio o vento, mas parecia que destruiu tudo. O vento para cá. Eu só sei que eu estendia, meu nariz está coçando. Eu só sei que eu estendia minhas mãos e comecei a orar. Comecei a interceder. E Deus, ele trouxe um despertamento. Filha, toda vez que você tiver uma visão, fale. Não guarde somente para... Porque eu tenho mania, irmãos, de guardar as coisas para mim, porque tem muitas pessoas que ficam zombando a tua cara. Tem muitas pessoas que ficam... as pessoas estão tão incrédulas por causa desses falsos profetas. Tem tanto falso profeta enviado do cão, enganando as pessoas estão tão cansadas de ser enganadas que os verdadeiros, entendeu? Estão acabando perdendo crédito por causa desses falsos, entende? Então às vezes você fala, entra aqui e sai aqui. Aí às vezes eu vou e guardo para mim só, e falo pro meu esposo e começo a interceder, entendeu? Mas Deus me cobrou. Filha, fala que eu estou te mostrando, porque é muita coisa que Deus me mostra. E é muita coisa que eu guardo para mim, né? Então é necessário a gente falar, irmão. Se Deus está te mostrando, fale. Abre a tua boca. Peça a prova, faça a prova com Deus. Peça a confirmação, faça igual eu. Quando Deus me dá uma visão, eu fico o dia todo pedindo uma confirmação. Senhor, fala comigo. E Deus fala, irmão. Deus confirma. Deus, ele usa meios para te comunicar que o que ele está te mostrando vem dele. E é para você, ó, avisar a sua família. Avisar quem está aí, ó, em volta de você, ó. Se não quiser ouvir, o problema é deles. Faça a sua parte. Avisa, tá bom? Avisa o que Deus tem colocado aí, ó. Avisa, não fica aguardando para você, não. Faça a prova com Deus, pergunta se vem dele, tá bom? Se condiz com a palavra, vai para a palavra, que a maior revelação é a palavra de Deus. Peça a confirmação a Deus e vai liberando para as pessoas, porque senão, meu amado, naquele grande dia Deus também pode cobrar de ti. E neste momento, amados, fique na torre de vigia. Jesus está voltando, o vento está soprando. E o Espírito Santo falou assim, filho, isso é só o começo do que está para vir. É tempo de ir para o lugar secreto, é tempo de estar em oração. Se você não ore, comece a orar. Porque Jesus está na porta, Jesus está voltando. Jesus está voltando, amado. Tem muitas pessoas brincando com o Senhor, tem muitas pessoas lidando com a presença do Senhor de qualquer maneira, e Jesus está voltando. É tempo de colocarmos na posição de servo do Senhor e buscar a presença de Deus. Amém? E desse momento eu vou ficando por aqui, porque já está caindo água, como vocês estão vendo. E eu vou ficando por aqui, tá, meus amados irmãos? Para vocês verem que eu não estou mentindo. Tá chovendo todo dia de tarde, né? Porque tem muitas pessoas incrédulas. E por muitas vezes Deus tem que permitir, né? Está caindo uma gotinha de água aqui, ó. Né? Mas não dá para molhar, não. E eu vou ficando por aqui. Vocês fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Se assim Jesus permitir. Deus abençoe a vida de cada um. E fique na dispensação do Senhor, hein? Fique ligado. Se atente aos sinais que Deus tem te dado. Até breve, gente.